Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Humberto Júnior. Vamos continuar nossas videoaulas, né? Vamos hoje com a aula de biologia. A gente já começou a estudar esse assunto antes da quarentena e vamos continuar agora, né, em videoaula. Lembrando que prestem bastante atenção, sempre que possível, desligue celular, televisão, foquem apenas na videoaula. Depois, quando terminar a videoaula, eu vou passar também uma atividade para que vocês possam estar respondendo, tá certo? Então, a gente falou bastante sobre a composição química das células, né? A composição, os componentes químicos presentes na célula. Os componentes químicos eles são divididos em componentes orgânicos e inorgânicos, como eu falei para vocês. Os componentes inorgânicos temos a... Deixa apenas eu colocar o marca-texto para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Pronto. Os componentes inorgânicos temos a água e os sais minerais, que já foram explicados nas outras aulas. E os componentes orgânicos temos os carboidratos, proteínas, lipídios, aminoácidos e os ácidos nucleicos, ou nucleotídeos, que são o DNA e o RNA. Hoje nessa aula a gente vai falar sobre os carboidratos. Os carboidratos, né, eles abrangem os maiores grupos de compostos orgânicos encontrados na natureza. Os carboidratos a gente também conhece como o nome de glicídios, hidratos de carbono ou ainda como os açúcares, né? Embora alguns carboidratos tenham sabor doce, nem todos os carboidratos possuem sabor adocicado. Então, carboidratos, glicídios, hidratos de carbono são a mesma coisa. Sendo substâncias, ou seja, nenhum carboidrato, eles receberam esse nome chamado de hidratos de carbono porque na sua constituição vamos encontrar o carbono, o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. Claro, com algumas variações, né? Em alguns carboidratos vamos ter o nitrogênio e o enxofre, mas sempre vamos ter carbono, hidrogênio e oxigênio nos carboidratos. Os carboidratos, eles possuem duas funções bem interessantes: energética e plástica, ou estrutural, né? Que vai ser estudado adiante. Principalmente vamos focar aqui carboidratos como fonte energética, ou seja, os carboidratos possuem a principal função de fornecer energia para um organismo. Então, é uma fonte energética, a primeira fonte de energia de um organismo. Além disso, os açúcares participam da composição química, né, dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que é estudado à parte, tá certo? A partir de agora, muitos dos componentes que vamos estudar, eles vão ser divididos em grupos. Fica até mais fácil da gente estudar, né? Os carboidratos, eles são divididos em monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma molécula de carboidrato sozinha. Vamos supor que ele seja aqui essa bolinha. Então eu tenho aqui uma molécula de carboidrato. Eu vou chamar ela de monossacarídeo. Ou seja, se ela estiver solta, né, uma molécula separada das outras, cada molécula dessa é chamada de monossacarídeo. Porém, na natureza, nos alimentos que a gente ingere todo dia, ela não vai estar assim sempre solta, não. Ela pode estar junta uma à outra, grudada uma à outra. Quando um monossacarídeo está unido a outro monossacarídeo, ele não vai receber mais o nome de monossacarídeo. Ele é chamado de disacarídeos. É formado pela combinação de duas moléculas de monossacarídeos. Porém, quando ele estiver com várias ligações de monossacarídeos, eles são chamados de polissacarídeos, ok? Monossacarídeo, uma molécula só, disacarídeo, duas moléculas e polissacarídeo, a união de várias moléculas. Lembrando que se eu quebrar essa ligação aqui, ele volta, cada parte desse aqui, ele volta a ser o que? Monossacarídeo. E nosso organismo, para produzir energia, para consumir essa energia, aproveitar essa energia dos carboidratos, ele tem que ser consumido dessa forma aqui, ó, de monossacarídeos, certo? Entre os monossacarídeos, coloca tentar escrever aqui, ó, Nossa, que letra. Os monossacarídeos temos três tipos, né? Eles são chamados de hexoses. Temos o primeiro monossacarídeo, que é a principal, é chamado de glicose. Temos o segundo monossacarídeo, que é chamado de frutose. E temos o terceiro monossacarídeo, que é chamado de galactose, né? Então,
Cada um deles são formados apenas por uma molécula, e ele é uma molécula sozinha, justamente ela que é utilizada. Desses aqui, o principal é a glicose, sendo que quando a gente ingere qualquer um dos dois primeiro, quando ele entra no nosso organismo, ele é convertido e se transformado em glicose. Então, eu coloquei ali uma definição: o principal fornecedor de energia para o trabalho celular. Tudo que a gente necessita, todo trabalho, nosso organismo funcionar, se a gente correr, andar, falar, fazer uma videoaula, tudo isso depende de energia. Até para dormir, nós estamos gastando energia. E essa energia ela vem da glicose. Professor, e a glicose vem de onde? Vem dos alimentos que a gente o que ingere no dia a dia. Só que os alimentos, eles não vão estar só com essa molécula aqui solta não, ó, sozinha não. Muitas vezes ele está ligado a outra, como eu falei lá atrás, né? Quando ele está ligado a outra molécula, eles são chamados de disacarídeos. Os disacarídeos podem ser também de três tipos. Temos o disacarídeo chamado de sacarose, temos o disacarídeo chamado de lactose e temos o disacarídeo chamado de maltose. Disacarídeo é a união de duas moléculas de que? De monossacarídeos. Quais essas duas moléculas que formam a sacarose, professor? Ela é formada por uma molécula de glicose ligada por outra molécula de frutose, a união de dois monossacarídeos. A sacarose é encontrada na cana-de-açúcar e na beterraba. Tanto é que em alguns países europeus, aqui no Brasil, a gente tem o costume de extrair o açúcar da cana-de-açúcar. Lá na Europa, eles extraem o açúcar da beterraba. Interessante, né? Temos a lactose. Lactose é um açúcar encontrado no leite. Ele é a união de dois monossacarídeos, que é a glicose mais a galactose. Tanto é que quando essa lactose entra no nosso organismo, ela é quebrada, e quando ela é quebrada, ela é transformada em dois monossacarídeos, a glicose e a galactose, que é utilizada dentro do nosso organismo. E temos a última maltose aí, ó. É encontrado nos vegetais, né, no amido, provém também da digestão do amido, do tubo digestivo dos animais. A maltose nada mais é a união de dois monossacarídeos. Quais são eles? Uma glicose e outra glicose, certo? Aí, monossacarídeos, temos três. Vamos voltar, ó. Monossacarídeos, temos três: glicose, frutose e galactose. Disacarídeos também temos três: sacarose, glicose mais frutose, lactose, glicose mais galactose e maltose, glicose mais glicose, certo? E por último temos os polissacarídeos. Como eu falei para vocês, polissacarídeo não é um monossacarídeo sozinho, não são dois, são mais de três, dezenas, centenas e até milhares de monossacarídeos ligados um ao outro. Os polissacarídeos eles são divididos em dois grupos, né? Os energéticos e os estruturais. Os estruturais, como o nome próprio já está dizendo, formam estruturas. Entre eles temos quem, professor? Temos a celulose, com certeza vocês já ouviram falar. É um polissacarídeo presente na parede celular dos vegetais, né? O carboidrato mais abundante da natureza. E temos também o celulose chamado de quitina. Está presente no fungo, nos exoesqueletos dos artrópodes, né? Que é insetos, crustáceos, aracnídeos. E temos os energéticos, né? Como falamos para vocês aqui, os polissacarídeos que fornecem energia. Entre eles temos o amido e temos também o glicogênio. Vamos falar um pouquinho do amido. Amido, ele é uma reserva de energia dos vegetais. Ou seja, os vegetais eles reservam glicose na forma de amido. Eles pegam aquela molécula sozinha e vai juntando uma com a outra. Eles reservam aonde? Nas raízes das plantas, nas frutas, no caule, nas folhas. Então, ele é uma reserva de energia dos vegetais. E a reserva de energia dos animais ela é chamada de glicogênio. E ela fica reservada, essa reserva, né, ela fica nos animais, nos fungos. Os animais elas ficam nos músculos e também no fígado. Por quê, professor? Como assim? Explica melhor. Por exemplo, se a gente se alimentar hoje bastante de carboidrato, ele vai ficar reservado no organismo. Aí ele vai pegando, ó, juntando um com o outro, vai formando essa reserva chamada de glicogênio e vai juntar tanto no músculo quanto nos fígados. Para quando chegar em um período em que a gente estiver sem se alimentar, ele vai quebrando essas ligações e fornecendo a glicose para nosso corpo gradualmente.
Por isso que quando a gente passa muito tempo sem comer, a gente sente uma fome e depois tem a sensação que a fome diminuiu. Por quê, professor? Porque nosso organismo está pegando daquela reserva de energia. Então, resumão aqui, os carboidratos correspondem à primeira fonte de energia dos organismos, né? Eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos temos quem? Temos a glicose, a frutose e a galactose. Os disacarídeos temos a sacarose, a lactose e a maltose. E os polissacarídeos subdivididos em dois grupos estruturais, a celulose e a quitina, e o amido e o glicogênio, que são os energéticos. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima semana a gente continua, né? Eu gostaria depois que vocês dessem uma lida no módulo, no capítulo 3, tá bom? E fizessem a atividade, deixa eu aqui, do capítulo 3, deixa eu mostrar as páginas para vocês. Né? Quero que vocês façam a atividade da página 43, tá? Atividade da página 47, 48, 49, 50, 51, pronto. Até a 51, tá bom? Quero que vocês façam, leiam direitinho, espero que vocês tenham aprendido. E na próxima aula a gente continua, tá certo? Tchau e até mais.